Olá, queridos e amados do Pai. Hoje eu trouxe um tema muito legal para vocês. Acho que vocês já devem ter visto aí ao meio-dia no nosso ato profético fortíssimo. Volta lá no canal e dá uma olhadinha para você ver. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inveja da alma, né? É uma herança familiar. E o tema da nossa palavra hoje é: minha casa não vai repetir a guerra de Saul e Davi, que é uma guerra que começa dentro de casa. A gente sabe que a inveja da alma, ela não começa entre estranhos. A inveja mais perigosa, ela nasce onde deveria haver grandes alianças. E a inveja que mais machuca, ela não vem de fora. Ela sai da mesa da comunhão. E é por isso que Judas comeu do pão de Jesus. E é por isso que José foi lançado no poço pelos irmãos. E é por isso que Davi foi perseguido por um homem que o amava e o odiava ao mesmo tempo. Saul não era o estranho para Davi. Não era. Ele era alguém que o chamou para perto. Alguém que reconheceu a sua unção. Alguém que viu nele um instrumento de Deus. E mesmo assim quis matá-lo. Não por causa do erro de Davi, mas por causa da presença de Deus sobre ele. E eu vou dizer para vocês, como terapeuta hoje, e já atuando como pastor há muitos anos, há casas que estão doentes por causa da guerra invisível. Filhos que são comparados, irmãos que competem, parentes que se sabotam, familiares que são marcados por favoritismo, ciúmes, palavras veladas e feridas escondidas. Saul começou bem e ele foi escolhido, capacitado e ungido. Mas em vez de manter o coração no lugar certo, ele deixou o medo do outro roubar a sua identidade. A inveja começou quando ele percebeu que o Senhor havia se afastado dele e estava com Davi. A inveja nasceu quando o louvor que antes era para ele, agora era para outro. As mulheres cantavam: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. O ego ferido de Saul abriu as portas para a destruição. E aqui está o ponto principal que eu quero deixar aqui para vocês, tá, gente? A inveja, ela não precisa de motivos justos. A inveja, ela não espera o erro. A inveja, ela não precisa de justificativa. Davi, ele não fez nada contra Saul. Ele lutou as guerras do rei. Ele honrou o rei. Ele poupou. E mesmo assim foi alvo de ódio e perseguição, de lanças lançadas em silêncio. Tem gente que te inveja mesmo te amando. Tem gente que te persegue mesmo precisando de você. Tem gente da sua casa, da sua família, da sua linhagem, que ao invés de celebrar a tua vitória, ela se incomoda com a tua luz. E hoje o Espírito Santo está revelando Saúls no meio da nossa genealogia. Pais que foram humilhados e sem cura, humilharam, queridos irmãos, que foram comparados e hoje comparam. Mães que competem com as filhas, irmãos que se afastam e não sabem o porquê, mas o céu sabe. E essa guerra, ela precisa o quê? Acabar. Porque Davi, ele não morre na mão de Saul. Porque o próprio propósito divino é o maior do que o ódio familiar. O propósito divino, o propósito de Deus é maior do que o ódio familiar. Porque quando Deus ele escolhe, ele sustenta. Tem Davi nessa geração. Tem gente aqui que foi colocado no meio de uma casa dividida para ser pacificador. Tem mulher aqui que carrega dores de uma comparação silenciosa. Você que foi aí esquecida, você que foi aí preterida, você que foi aí, aleluias,
Você que foi aí rejeitada, você que ouviu o seu irmão, que ele é melhor, a sua irmã é mais organizada, a sua prima é mais bonita. Essas frases geraram em você marcas profundas. Mas o Espírito Santo de Deus diz: hoje eu quebro essa palavra maldita. Mas o Espírito Santo de Deus te diz: hoje eu limpo a tua alma. Mas o Espírito Santo de Deus te diz: toda competição estou eu removendo, o espírito da rejeição. E tem Saul também sendo confrontado. Tem gente que está ouvindo essa palavra e se vê repetindo o que tanto odiou e reproduzindo a crítica que recebeu. Está passando para os filhos a comparação que feriu e o Senhor está dizendo: arrependa-se, porque a guerra precisa parar. Ei, você não foi chamado para viver a vida inteira fugindo da lança, nem para passar a vida inteira lançando lanças. O Espírito Santo está quebrando ciclos familiares agora neste lugar, ciclos de desconfiança, ciclos de competição entre irmãos, ciclo de favoritismos que geraram feridas, pais que anularam os filhos. Está caindo por terra agora toda seta. Guerra de Saul e Davi na sua linhagem hoje cai por terra. Davi não morreu na caverna. Davi foi ungido no meio dos irmãos que nem sequer foram considerados. Davi foi levantado por Deus, mesmo sendo esquecido. Deus está levantando gente que foi diminuída pela família. Deus está curando filhos que foram problema da casa. Deus está restaurando a honra de mulheres que carregam a inveja de dentro da sua própria casa. Rabasto de cantere de cai. O Senhor me manda declarar que a tua casa não está sendo marcada pela guerra da alma. Não mesmo. Você não vai repetir padrões de destruições emocionais. Você vai sim reproduzir em nome de Jesus o que Deus te entregou. Você não vai reproduzir a inveja que recebeu. Você não vai lançar no seu filho a dor do seu pai, a dor que foi lançada da sua mãe. Você não vai repetir os gritos que você ouviu da sua mãe. Você não vai romper. Você vai sarar, você vai recomeçar. É tempo de orar pela sua árvore, pelos seus filhos. É tempo de escrever os nomes que te machucaram, de declarar a cura. É tempo de dizer que a guerra de Saul e Davi hoje termina em nós. E não vai parar, porque os nossos filhos, eles são gerações. Não vai para os nossos filhos e jamais para os nossos netos. Termina hoje, porque o Espírito Santo está visitando casas aqui, está entrando em quartos onde irmãos não se falam, está entrando onde pais e filhos não se suportam, está entrando onde mães e filhos não se suportam, onde está sarando agora relacionamentos. A inveja que estava em silêncio, escondida debaixo de frases bonitas, está sendo agora exposta. A comparação que virou adoecimento emocional está sendo tratada agora, porque Deus está limpando raízes aqui. Deus está queimando com fogo toda herança de comparação. Deus está curando meninas, Deus está curando mulheres, Deus está curando e visitando o menino que só queria ser aceito, mas foi rejeitado, tratado, onde o adulto que virou pai e ainda se sente um filho rejeitado. Receba a cura hoje, a libertação de um novo tempo sobre a sua casa. Declare com fé e autoridade agora: a guerra de Saul e Davi não vai marcar a minha descendência. A inveja da alma termina aqui, em nome de Jesus, porque hoje eu sou curado, porque hoje eu sou curada, eu sou liberta em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Repita comigo, em nome de Jesus. Repita comigo: hoje eu me posiciono para honrar, em nome de Jesus, o que o Senhor tem na minha vida.
Hoje eu honro o que o Senhor tem na minha história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, foi muito forte. Eu senti a presença do Senhor aqui como em todos, mas hoje foi algo sobrenatural. Você aí que está ouvindo agora, compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas possam conhecer. E hoje foi quebrado toda a herança maldita, tudo que não é e não pertence a você e não vai para você, porque Deus é mais. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.